Terraplanismo. Como um verdadeiro cientista se portaria perante esse assunto? Em alguns vídeos passados eu já fiz um vídeo só falando que o que importa são os conceitos e não o modelo. Ou seja, o que importa pra gente são as verdades de primeira pessoa e não as verdades de terceira pessoa. Tá? Então percebam que quando a gente fica muito se apegado ao modelo em si ou apegado a alguma crença, a gente começa a não dar tanta importância assim para o que realmente é verdadeiro. E o que realmente é verdadeiro são as verdades de primeira pessoa e não as verdades de terceira pessoa. Bom, então esse aspecto fica muito claro no terraplanismo. Por exemplo, muitos cientistas já começam, né, a falar assim, terraplanismo, que coisa maluca, a gente já provou há muito tempo atrás que a Terra é esférica e tal. Mas então começa só a ter brigas de ego e não em função de um entendimento em si. Como a gente já viu, o que importa são os conceitos que existem dentro da cabeça das pessoas e não uma crença de que se a Terra é plana ou não. O que importa são os conceitos da realidade e não um modelozinho, seja ele esférico ou plano. Bom, mas é claro que conforme você vai entendendo as coisas da realidade, o seu modelo vai começando a ficar cada vez mais robusto. E às vezes pode ter um modelo que realmente não é tão robusto assim. No caso, a Terra plana, o modelo da Terra plana eu não acho que seja tão robusto assim, mas vamos discutir isso melhor. Bom, para começar, ao dar uma olhada aí na internet, uma olhada rápida na internet, eu percebi que existem algumas pessoas que simplesmente querem, né, falar sobre teorias da conspiração. Tem pessoas que somente querem ir contra a ciência porque eles são fanáticos contra a ciência. Sei lá, eles são crentes em alguma coisa e eles são dogmáticos naquilo e tudo que vai contra a ciência eles vão estar a favor deles. E tem pessoas extremamente inteligentes e extremamente bem dotadas em argumentações que também defendem a Terra plana. Bom, então, para começar a discutir esse assunto, a gente tem que admitir que acreditar ou não numa Terra, se a Terra é esférica ou a Terra é plana, é uma crença. Pronto, é uma crença. Então existe duas crenças aí, certo? Duas crenças. Pode até existir mais crenças, mas enfim, a gente agora está discutindo duas crenças, que é a crença de que a Terra é esférica e a crença, e em outro lado tem a crença de que a Terra é plana, em formato de pizza. Bom, tem como realmente a gente provar um dos dois lados? Até tem. Por exemplo, você manda uma espaçonave lá para fora da Terra e tira fotos. Pronto, a gente tem diversas fotos aí com a Terra sendo esférica e pronto, isso provaria facilmente que a Terra é esférica. Porém, as pessoas, como eu disse no vídeo passado, a maior parte do nosso conhecimento não se dá em função de experiências de primeira pessoa. A maior parte do nosso conhecimento, ela se dá em função de crenças. Então, claro, como eu não estava nessa nave, né, nesse foguete que saiu da Terra, como eu não estava lá, eu só acredito que eles foram honestos e realmente saíram da Terra e tiraram foto. Certo? Mas tem pessoas, por exemplo, que vão acreditar que essas pessoas que montaram um foguete e saíram da atmosfera e tiraram foto da Terra é mentira. Então, essas pessoas que acreditam na Terra plana, elas também têm que ter uma crença aí adicional, que é uma crença adicional de que todos os governos do mundo inteiro estão fazendo um conluio e distribuindo fotos falsas do planeta esférico pelo mundo. Né? Então, obrigatoriamente, eles têm que ter essa crença também. Tá? Porque não tem como você acreditar nas fotos e falar que a Terra é uma pizza, né? Porque a foto lá já seria uma prova que a Terra seria esférica. Então, eles estão refutando essa prova. Então, perceba. Então, mesmo que às vezes você fala que exista a prova, vai ter pessoas que vai falar que ela é uma falácia. Tá? Então, isso é bem o aspecto que eu botei no vídeo passado, de que a maior parte dos nossos conhecimentos está a nível de crença e não a nível de experimentação de primeira pessoa, certo? E então vamos pensando sobre isso. Bom, mas enfim, a gente precisa falar aqui
o terraplanista é burro? Não, porque muitos terraplanistas são muito mais inteligentes que a maioria das pessoas que eu conheço. Tá? Então, tem muita gente ali que é versada e estudada e são formadas, entendeu? Tem títulos acadêmicos, escrevem artigos científicos, tudo isso é uma b****, mas enfim. Eles também têm isso. Então, não tem como aqui as pessoas falarem que existe um monte de pessoas burras de um lado, que falam que a Terra é plana, e um monte de pessoas inteligentes do outro, que falam que defendem a Terra esférica porque eles estão do lado da ciência. Né? Não, né? Os dois estão do lado da ciência, os dois, só que são só apenas crenças diferentes. Os dois estão querendo buscar a verdade, só que existem crenças diferentes. Bom, como então abordar isso? Um verdadeiro cientista, ele poderia começar abordando, falar o seguinte: olha, a minha crença nisso é tão pequena, que eu nem vou gastar meus recursos em discutir sobre esse assunto. Então, mesmo que exista aí uma possibilidade que eu acho que é ínfima, que a Terra possa ser plana, eu não vou nem gastar minhas energias com isso, então eu vou só te largar para lá e pronto. Pronto, isso é ser cientista? Sim, isso é ser científico, tá beleza? Quem fez isso agiu como um verdadeiro cientista. Tá. Agora, quem simplesmente falou que quem acreditava na Terra plana estava errado, completamente errado, e falou que eles são burros, então ele está errado. Por quê? Porque perceba que a prova está a nível de crença e não está a nível de intelectualidade, não. Apesar de que você pode dar vários aspectos, vários aspectos, e que eles vão pressupor que a Terra é esférica, você fala assim, nossa, todos esses aspectos deveriam estar errados para a Terra ser plana. Aí você fala, tudo bem, mesmo assim você então continua acreditando, porque você não provou, você não tem uma prova cabal de que a Terra seja esférica. Tá? Você teria se você tivesse a foto lá, se você realmente fosse lá, né, no foguete e ver se a Terra lá de fora do foguete, aí você ia falar, ó, não tem como não ser esférica, beleza. Então um cara que foi para a Lua, por exemplo, é um cara que pessoalmente, pela própria experiência dele, ele sabe que a Terra é esférica. Né? Então não tem como ele não saber. Ou plana, né? Porque ele estava lá, ele viu. Ele saiu do planeta Terra, então ele viu. Se ele viu, ele sabe se é ou não. Bom, então percebam. E se você então tem uma atitude de que, então vamos ver o que eles têm a dizer. Pronto, isso também é uma atitude de um verdadeiro científico, de um verdadeiro cientista. É falar o seguinte, olha, eu estou entendendo aqui que a sua crença é contrária a essas coisas, não vejo nenhum motivo para você não ter essa crença, mas tudo bem, vamos ver o seu argumento. Deixa eu entender o que você está entendendo. Porque o que importa é o conceito, o que importa é o entendimento que a gente tem dentro da nossa cabeça. Então, deixa eu te entender o que vai. Pronto. Então, se um terraplanista, ele realmente está questionando aquilo em função dos conceitos que ele tem na cabeça dele, então ele está sendo verdadeiramente cientista. Ele pode continuar sendo terraplanista e sendo verdadeiro cientista. Por quê? Porque ele vai acreditar que aquelas provas que dão para ele são mentiras, que fazem parte de uma teoria da conspiração global, e que ele vai tentar descobrir a verdade por ele próprio. Beleza, velho, isso é ser cientista. Vai lá, tenta verificar por você próprio se a Terra é plana ou esférica. Vai lá, tenta você mesmo fazer isso. Pronto, isso é ser realmente verdadeiro cientista. Agora, é claro, essa pessoa, esse terraplanista, quando vê várias coisas que estão meio que refutando o que ele está achando, ele tem que ser honesto também e falar, poxa, eu achei que era assim, agora eu estou vendo que não é, então ele muda de opinião. E a gente também. Então, se você começar a ver várias coisas que indicam que a Terra é plana e você acreditava que a Terra não era plana e você começa a ver indícios de que possa haver uma teoria da conspiração, que realmente as pessoas estão mentindo que a Terra seja esférica, beleza, então mude você a sua conceito, que importa é o entendimento que você tem sobre aquilo. Então, ser um verdadeiro cientista é isso, é estar preparado para admitir as suas crenças e estar preparado para ser honesto com os argumentos que vier de qualquer lado. De qualquer lado, então seja honesto com os argumentos. Tá? Então seja honesto. Bom, eu acho que a discussão, a gente nem deveria entrar nessa discussão, né, de a Terra é plana ou não, porque eu estou só em função de analisar como que a gente deve se portar perante a crença e não ao modelo em si, mas só para mostrar o quanto, se você vai a fundo com honestidade em alguma coisa, independente da sua crença, você vai cada vez mais aumentar o nível do seu entendimento.
Por exemplo, quando eu comecei a ver alguns argumentos dos terraplanistas, poxa, tinha uns argumentos muito bonitos, que fez eu enxergar coisas que eu não enxergava antes. Por exemplo, o fato dele falar que o Sol, né, como o Sol não daria a volta na Terra, o Sol está em cima da Terra mudando, então ele fala que o pôr do Sol se dá apenas por uma questão de perspectiva. Então o Sol vai indo, até ele teria que ir diminuindo, né, de tamanho, diminuindo até sumir. E pô, essa é uma visão muito legal. Você fala assim, poxa, realmente, será que uma visão de perspectiva, em algum momento eu ia deixar de ver a luz só porque a luz está muito distante de mim? É uma questão a se pensar. Tá? É claro que você vai falar assim, poxa, mas o Sol está tão longe, você está vendo o Sol, como é que você fala que não vai ter, na perspectiva não vai ver? Fala assim, não, mas tipo, várias estrelas, por exemplo, no céu, você olha para elas e não vê também, tá? E elas estão lá, tá? Mas tudo bem, não vê porque daí na verdade tem outra coisa atrapalhando, tem mais lumidade de outras estrelas mesmo que estão atrapalhando você ver a outra, mas enfim. É uma visão que na verdade eu nunca tinha parado para pensar. E eu falo assim, poxa, é uma visão muito bonita, apesar que na realidade, quando você vai ver o Sol, não acontece isso com o Sol. Tá? O Sol ele some no horizonte, descendo no horizonte. Tá? Ele não vai diminuindo de tamanho, até sumir. Então, isso não é a favor deles. Aí é claro que eles vão rebater isso, eles vão dizer, por exemplo, eu ouvi lá um vídeo da pessoa dizendo que é por conta da umidade do ar. Então a umidade do ar, né, dos oceanos, por exemplo, imagina a umidade ali do ar que está acima do oceano, ele vai funcionar como se fosse uma lente. Aí aquela lente vai fazer com que aquela imagem do Sol, quando vai se afastando, na verdade ele vai descendo. Aí já é uma forçação um pouco de barra. Por quê? Porque por mais que exista vaporização da água ali, água no estado de vapor ali, não vai criar uma lente a ponto do Sol descer reto ao invés dele ir diminuindo. Tá? Não vai. É claro que se fosse lá se você botasse o próprio oceano ali em cima, entre o oceano, aí tudo bem, mas aí seria uma lentezaça, mas vapor de água não ia ser uma lente assim não. Não ia, para dar esse ponto não ia não. Mas tudo bem, mas seria uma explicação. O que a gente deveria fazer então? Deveria fazer o experimento, eu faço o experimento, pega você mesmo uma caixa com vapor de água e vê se pega um objeto iluminado e vai afastando esse objeto iluminado e vê na perspectiva de frente se ele vai descer dessa forma. Não vai. Você pode fazer isso talvez com água desça, mas né, você colocar a caixa cheia de água assim, mas o vapor de água não vai não. Tá? Mas enfim, mas é só você fazer o experimento e ver por você mesmo e começar a ver se você acredita ou não nisso. Tá? Porque como eu disse, o que importa é o experimento de primeira pessoa e não o modelo. Bom, e é isso, mas tipo, esse fato, eles explicam várias coisas em função de perspectiva e as explicações deles são muito bonitas, tá? Eu aprendi bastante sobre perspectiva ao olhar essas indagações dele. Então eu só tenho a agradecer a essas pessoas existirem, porque tipo, eles aumentaram o conhecimento que eu tenho, apesar de que eu continuo achando que a Terra não é plana. Tá? Outro experimento bacana também, né, que eles disseram, por exemplo, se a Terra gira num sentido, a Lua está girando no mesmo sentido do que a Terra, né, no modelo esférico. Por que o eclipse solar se dá de oeste para leste e não de leste para oeste? Poxa, eu nunca pensei nisso. Nunca tinha pensado nisso e, tipo, quando eu pensei, ao ver a explicação, eu falei assim, nossa, realmente, a sombra deveria ser de leste para oeste, não de oeste para leste. Mas daí, quando eu fui ver a explicação, eu fui ver que, na verdade, tanto a Terra como a Lua, apesar de estão girando aqui, eles também estão girando em volta do Sol. E a velocidade de translação da Terra no Sol, ela é o que vai ser o diferencial para fazer com que a sombra fique de oeste para oeste. Muito bonita também, muito bonita, tá? Essa explicação. Então, no caso aí, o terraplanista deveria ver isso melhor, coloca um modelo, né? Você não pode descartar a translação da Terra em função do Sol. Tá? Porque é justamente a translação da Terra em função do Sol que vai dar esse aspecto de oeste para leste. A sombra no eclipse lunar, né? Então, muito bonita, muito bonita. Então, muito perspicaz o cara que deu isso, o terraplanista que conseguiu ver isso, muito perspicaz, muito perspicaz. Mas a explicação final, né, de que você não pode ignorar
O negócio é mais genial ainda. E se você fizer um modelo, é só fazer um modelo. Você mesmo cria um modelozinho lá do sistema solar e você vai ver que realmente isso, a sombra vai se dar de oeste para leste. Então, muito legal isso. Então, o que importa são os conceitos que você vai tirando dali. E conforme você vai entendendo as coisas de uma forma e vai aumentando os seus conceitos do mundo, você vai mudando as suas crenças. E tudo bem, é para mudar as crenças mesmo. Ser cientista é isso, ser cientista é para mudar a crença. Ser cientista é para você ir lá e ver, então vamos fazer, vamos ver o que está errado. Ah, não, é isso que está errado, então muda. Vamos lá, isso, muda, vamos ver, vamos ver. Então é isso, o cientista vai mudando a crença ao longo do tempo. É isso, não tem que ficar estagnado e ficar defendendo igual mental um lado não, tá? Então tem que ir, mas é claro, vamos ser honestos com tudo. Vamos ser honestos com tudo e admitir, às vezes você fala assim, poxa, você está acreditando em teoria da conspiração? Sim, tem que admitir que você está. Você fala assim, poxa, se eu sou terraplanista? Sim, eu tô admitindo, eu tô caindo em teoria da conspiração. E você tem que admitir que muitas pessoas caem em teoria da conspiração de forma errada, você tem que admitir isso também. Tem que falar assim, a maioria muitas coisas da teoria da conspiração estão erradas, mas será que essa tá? Você tem que admitir isso, você tem que ir lá e ver isso. Então o que importa é o conceito e não o modelo. E as crenças de base de um verdadeiro cientista sempre mudam. Sempre mudam porque isso faz parte da honestidade. Isso faz parte da honestidade. Veja aí Einstein. Einstein começou a falar uma coisa, depois ele mudava, falava outra, depois ele mudava, falava outra. Se bem que lá ele morreu, né, com mecânica quântica, ele morreu com a cabeça meio dura, né? Mas faz parte também. Faz parte, mas tem que admitir as coisas. Entendeu? Então vamos ser mais leve, vamos aceitar a discussão e vamos ser honestos com a discussão. E não tentar enfiar na cabeça de todo mundo as coisas e tipo, vamos ser honestos. Vamos ser honestos, simplesmente isso. Honestidade. Só honestidade, mais nada. E honestidade é não ficar atrás de nenhuma pessoa, nenhum guru, nenhuma cientista, não. Honestidade é trabalhar com o que você sabe. Honestidade é você ver na sua mesma consciência o que você sabe e ser honesto com aquilo. Tá? Para de ficar assim, mas a ciência falou, mas o guru falou, mas o meu pastor falou. Não, homem, não vai atrás de homem não. Ser humano é tudo, cientista é tudo também. Você nunca entrou numa faculdade? Vai lá e entra na faculdade pra você ver as aulas desses professores, tudo também. Tudo, ninguém sabe nada não. Então, haja por você próprio. Pare de ficar se escondendo atrás de uma instituição. Pare de ficar se escondendo atrás da academia. Pare de ficar se escondendo atrás de igreja. Não, comece a pensar por você. E aí questione. E aí quando você começa a pensar por você, claro, você vai começar a mudar a sua crença todo dia. Todo dia você vai mudar, porque você vai aprender coisa nova. Você só não muda se você nunca aprender nada. Se você nunca aprender nada, você não muda. É só isso. Então vamos mudar mesmo. Muda a crença, vai a fundo, bate a cabeça, erra. Mas quando você errar, admite. Fala assim, estava errado. Aí fala assim, nossa, mas eu achei que estava errado, agora não estava não. Porque eu voltei a ter essa ideia aqui está corroborando aquilo. Aí depois você erra de novo, você fala, não, estava errado. Errei, desconsiderei isso, desconsiderei aquilo, errei. Pronto, bola pra frente. Bola pra frente, vamos questionar tudo, vamos agir em função das verdades de primeira pessoa e não em função de verdade de terceira pessoa e muito menos em função de um homo sapiens mental que acha que tem o poder. Não tem, nenhum homo sapiens tem o poder, nenhum homo sapiens tem a verdade última dentro dele, certo? A verdade está dentro da gente, não dos outros. Lembram, a verdade de primeira pessoa é intransferível. Intransferível. Então, a única verdade que eu tenho acesso é a minha verdade. Eu não tenho acesso mais à verdade de ninguém. Mais de ninguém. Então, pronto, anda com a sua verdade, não anda com as verdades dos outros. Bom, eu nem precisaria dar o meu argumento do que eu realmente acho da Terra plana ou não, ou o porquê que eu acho que a Terra é esférica e tal. Mas, porque esse vídeo não se trata sobre isso, eu acho que está bem claro para você que esse vídeo não é sobre isso. Bom, no entanto, só para mostrar, já que está falando sobre esse assunto e tiver alguém aí querendo realmente saber um argumento meu, eu só vou falar o meu principal argumento contra a Terra plana. Para mim, um dos principais argumentos contra o terraplanismo seria o fato, né, da gravidade. Que o terraplanismo, tipo, o que faria então as coisas caírem pro chão? Por que o Sol e a Lua que estão girando ali em cima da Terra, ele não cai na Terra? Por que tudo que a gente olha para o espaço é esférico
tudo que a gente olha lá, o Júpiter com as luas girando em volta dele, tá? E eu tenho um telescópio aqui em casa, uma luneta, eu tenho uma luneta que eu mesmo já vejo Júpiter. Então eu vejo Júpiter, eu vejo as luazinhas lá. E cada hora que eu vejo Júpiter em dias diferentes, as luas de Júpiter estão em posições diferentes. Ou seja, claramente as luazinhas de Júpiter estão dando volta em volta de Júpiter. Isso eu vejo isso. Eu estou vendo as luazinhas lá, ó, dando volta em volta de Júpiter. Por que que eu acharia que a Lua não estaria fazendo a mesma coisa na Terra? Então, pra mim, fica meio óbvio. Compre uma luneta aí e olha Júpiter. E aí você vê lá. Então, não tem sentido eu colocar alguma coisa para Júpiter diferente para a Terra. Tá? Não vejo sentido nenhum. E mais, Newton, a beleza de algumas coisas científicas, da lei científica, é justamente isso. A beleza da ciência é que você aplica a mesma coisa em todos os lugares. Tá? Então tudo que você aplicar aqui na Terra está sendo aplicado lá em Júpiter. Então da mesma forma que a gente explica, como que você explicaria a Lua ficar dando volta em Júpiter? Gravidade. Como que você explicaria as coisas caírem no chão? Gravidade. Como que você explicaria a Lua o Sol, a Terra ficar em volta do Sol e a Lua ficar em volta da Terra? Gravidade. Então é a mesma explicação para tudo. Então isso é muito bonito. O modelo de uma Terra plana não faz muito sentido, porque você teria que agora criar novas leis para falar isso. Você vai ter que criar uma nova lei para falar por que que o Sol não cai na Terra. Você vai ter que criar uma nova lei para falar por que que a Lua não cai na Terra. E por que que os objetos caem. E o que que sustenta a Terra? Tipo, a Terra estaria sustentada aonde? Tipo, você vai ter que inventar um monte de outras teorias aí para sustentar essa teoria inicial. E tudo bem, se você quiser inventar, vai lá e inventa. Tá? Mas na minha verdade de primeira pessoa, eu já começo a ver que esses modelos já não faz muito sentido. Mas tudo bem, vai lá e inventa um outro modelo aí, para falar por que a Terra, aonde que está sustentada a Terra. A Terra está sustentada aonde? E aí, se realmente você arrumar algumas explicações para isso, pô, eu vou querer saber, velho. Eu vou querer saber, se você conseguir argumentar da onde surge a gravidade numa Terra plana, porra, como eu gostaria de ver. Como eu gostaria de ver a sua explicação para falar de onde a Terra se sustenta. Nossa, eu realmente gostaria de ver uma explicação para isso. Porque isso só ampliaria meus conceitos. Entendeu? Independente se a Terra é plana ou não. Independente, porque o que importa é o conceito. Então, quanto mais a gente pensa nas leis físicas, quanto mais a gente pensa no funcionamento do mundo como um todo, mais a gente ganha. Tá? Então, independente da crença de base inicial. E com todo esse conhecimento, agora os próximos vídeos, a gente vai então começar a descrever as crenças das principais teorias físicas. Vamos ser honestos com o que a gente sabe sobre isso, ok? E aí então, até o próximo vídeo.